Bom dia, meus queridos. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Ontem eu fiz um vídeo sobre o número da besta. E eu quero fazer um segundo vídeo hoje, confirmando algumas coisas que a gente falou ontem. Em Apocalipse capítulo 18, capítulo 13, verso 18, vou ler aqui nessa tradução nova aqui, ó, no celular, que é a linguagem de hoje. E aqui a Bíblia Nova Versão Internacional, que ontem eu li. Aqui diz assim, o verso 18 de Apocalipse 13 diz assim: isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número da besta quer dizer, pois o número representa o número de um ser humano. O seu número é 666. Então ontem eu falei que o número 666 ele vem três números e que o número de Deus, o número da divindade é 777, né? Porque Deus abençoou o número 7, santificou, que é o sétimo dia. O número da besta também tem três números. 6, 6, 6, ou alguns falam 666. Mas aqui diz assim, que é o número de um ser humano. Não está dizendo que é o número de um homem. E há muitas especulações. Houve especulações de nome, né? Onde fala vicários, vice, filho, dei, que é vigário, vice, filho de Deus. Isso para mim é especulação. Outros nomes, muitos nomes de outros líderes religiosos, até de Ellen White. Quem fez essa tradução colocou um número de ser humano. Por quê? Porque a palavra homem na Bíblia envolve ser humano. É homem e mulher, tudo é um ser humano. Mas por que que aqui se a entidade de Deus tem três números, 777, é Pai, Filho e Espírito Santo. A entidade espiritual do mal, porque na Bíblia está escrito isso aqui, saiu da boca da boca do dragão e do falso profeta, saiu três espíritos imundos. Por quê? São espiritismo, catolicismo e falso profeta. O que é falso profeta? Eu quero abrir a Bíblia aqui que é mais fácil para mim aqui. E eu quero fazer com você uma dinâmica bíblica aqui. Vamos aqui no Apocalipse. No capítulo 12 e o verso 4. Aqui diz assim que com a cauda. Quem é a cauda? Quem é, aqui diz assim, ó. Vamos ver o verso 3. E apareceu no céu outro sinal, era um enorme dragão vermelho,
com 7 cabeças e 10 chifres, e com uma coroa em cada cabeça. Com a cauda, ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e as jogou sobre a terra. Então, aqui eu li só uma parte do verso, porque esse verso ele mostra várias profecias, né? Aqui no final, depois vem no segundo, em seguida vem a profecia da mulher grávida, né? E ao fim de comer a criança logo que ela nascesse. Então é outra profecia. Mas vamos ficar com a profecia da cauda, né? João viu um dragão vermelho. Quem é o dragão? É o diabo. E quem é? O que é a cauda? Então agora nós vamos lá para o livro de Isaías. Vamos para o livro de Isaías e aí que nós vamos entender o que é a cauda. Isaías 9 e o verso 15. Tá, aí. Diz aqui assim, ó, os mais velhos e os mais respeitados são a cabeça. Os profetas que anunciam mentira são a cauda, são o rabo. Se Satanás tem um rabo, só que esse rabo é simbólico. Sabe por que é simbólico? Porque Satanás não age. Ele não vem aqui pegar você e falar, oh, faz isso, e forçar você a pecar. Ele fez com Eva assim. Ele só anunciou. Falou, não, você pode comer do fruto, porque você não vai morrer. Ali quando ele começou, ele já começou, o espiritismo começou lá. Porque ele falou que Eva não ia morrer. Eva ia viver eternamente. E assim ele ensina até hoje. Então, o que é o... Aí então, o profeta que ensina mentira é a cauda. É o rabo do... Agora ele não tem o rabo. O rabo é simbólico. Por quê? Aqui está dizendo que o rabo é um profeta que ensina mentira. Porque Satanás não age sozinho. Ele age com pessoas que trabalham para ele. Então, nós precisamos entender que ele tem as 3 entidades: espiritismo, catolicismo e profeta e os falsos profetas. Quem é os falsos profetas? Os falsos profetas, que nem diz aqui, é aquele que ensina mentira. Pega um texto bíblico e o texto diz uma coisa, ele lê o texto, ele cria uma religião em cima desse texto, ensinando tudo errado, mas ele não lê o contexto. Então eu quero agora provar para vocês o que é o contexto. O que é o contexto? Por exemplo, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, não, Lucas, no Novo Testamento, no livro de Lucas, no capítulo 16 e o verso 16. Nós vamos ler 2 versículos, 16 e 17, que diz assim, quer ver? Cadê? 16, tá aqui, 16. Então, aqui você vai entender uma coisa. Eles vêm nesse versículo aqui e pegam o versículo e lê só um versículo. Ó, diz aqui, ó: a lei de Moisés e os profetas. Não, a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista.
Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada a cada um se esforça para entrar nele. Bom, aqui é um texto que eles pegam aqui, ó, a lei. Coloca aqui, a lei e os profetas duraram até João. Mas eles não descobrem qual lei, eles não lêem o contexto. Qual lei é? Que lei é essa? A lei. Então, não é a lei de Deus. Não é a lei dos 10 mandamentos. Porque todas as coisas de Deus foi feita por lei. Lei cerimonial, lei de saúde, leis civis e leis e mais leis. São 612 leis que a Torá tem. Então, aqui quando fala assim, a lei, nós podemos interpretar diferente. As leis, porque existiu muitas leis que acabou na cruz. Lei da circuncisão, os profetas messiânicos, por exemplo, João foi o último profeta messiânico. Então, não existe essa história porque você lê. Agora, quando trata, agora vamos ver o verso 17, para você ver que é o contexto do assunto. Diz aqui, ó, é mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples assento de qualquer palavra da lei. Aí aqui está dizendo o quê? A lei moral, a lei de Deus, a lei moral, ela não foi. Então você é um falso profeta quando você ensina que a lei moral foi abolida, foi cravada na cruz. Então você é um falso profeta. Então aí nós vamos lá para o livro de Mateus, para você entender melhor. Livro de Mateus, está aqui o livro de Mateus, ó, Mateus, capítulo 5. Você quer ver? Você quer ver agora? O verso 17. Aqui nós vamos entender que a lei não foi abolida, não foi cravada na cruz, a lei moral. Ó, não pensa que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Ensinamento. Aqui não tá falando de profeta. Lá em João 16 falou a mesma coisa. João 16 falou, João não, Lucas, falou a mesma coisa, né? Ensinamento dos profetas. Não está dizendo que foi os profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Agora você quer ver como que acontece com você se você ensinar errado? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o fim de todas as coisas. O fim não chegou ainda. O fim não chegou ainda. Se você segue ou ensina errado, você é um falso profeta. Porque Jesus estava dizendo aqui, ele não veio para acabar, ele veio para dar o sentido completo. Algumas Bíblias, que as Bíblias mais comuns que todo mundo usa, fala abrogar. Eu não vim aqui para abrogar a lei, né? E nem
Então, abrogar e acabar e cumprir, tudo é outros dizem, eu vim para cumprir. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando você cumpre a lei, você não acaba com ela. Você cumpriu. O que é cumprir a lei? Cumprir a lei é quando você anda certinho dentro dela. Porque a lei não tem. A lei não é, ela é condenação. A lei te condena quando você faz coisa errada. E ela mostra onde é que está o pecado. Onde é que está o erro seu. Agora, quem salva é Cristo com o seu sangue. A graça ela vem para quê? Para te absorver da lei, mas você precisa respeitá-la. Olha agora o verso 19 do capítulo 5 de Mateus, o que diz? Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. O que é a menor de Deus? Qual é o menor de Deus? O menor de Deus é que você é menor, você não é nada. O Deus, quando fala é menos, né? Menos de Deus, menos é nada. Deus não tem, ele não tem mais ou menos. Quando é menos, é nada. Quando é mais, é tudo. Então, será o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado grande no reino do céu. O grande de Deus é tudo. Tudo, nada. Deus não é Deus de meio termo. É Deus de tudo ou nada. Nós que seres humanos é que tem isso, é mais ou menos. Não, ou eu tô bem ruim, eu não fico, a minha vida sempre não tá mais ou menos, ou ela tá boa ou tá ruim. E nós é que temos essas ideias erradas de que somos mais ou menos. Estamos mais ou menos, mas Deus não. Deus é o é mais, o é, né? Ou é tudo ou é nada. Ou é mais, não tem mais negócio de mais ou menos. É tudo ou nada. Então você tem que seguir a Deus, fazer a sua parte, fazer o tudo que você puder. Então aí eu quero agora fazer uma nova explicação das entidades. Das entidades. Quando a Bíblia diz assim que saiu 3 espíritos imundos da boca do dragão, 3 espíritos imundos, são as 3 entidades. 6, 6, 6, porque o número 6 representa o número de ser humano. Se você está aí do outro lado, quiser comentar, pode comentar. Pode comentar embaixo do link aí. Então, eu quero saber também a sua ideia, a sua intenção. Olha, 666 são 3 entidades, que são as se Deus tem 3 entidades, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Satanás tem a dele também. Satanás imita tudo que Jesus vai fazer, ele imita. Ele vai vir em glória, como fosse Jesus. Então, ele vai fazer, ele vai imitar tudo que Jesus fez, ele vai imitar. Então ele imita aqui a palavra de Deus também, ele está aqui mostrando, se eles têm 3 espíritos imundos, são as 3 entidades dele, do dragão, que é Satanás. Então, esses 3 números, por que é 3 números, 666? São os 3 espíritos imundos. Se Deus é 777,
são a palavra 7, que é o número sagrado, porque Deus consagrou o sétimo dia lá no livro de Gênesis, capítulo 2, verso de 1 a 3, está lá. Deus, quando Deus terminou de fazer tudo, Deus santificou o sétimo dia. Ele abençoou, ele descansou, santificou e abençoou. Então não temos como nós correr disso. Não tem jeito. Então aí, o que está escrito aqui? É que Deus não muda. Se você ir para Salmo, vamos ver aqui. Eu quero mostrar para você, Salmo 89. 89, vamos lá, Salmo 89. Deixa eu achar aqui o Salmo, achei, o Salmo está aqui. E agora, no capítulo 89, abre a sua Bíblia para você conferir, 89, verso 34. 24, aqui 34. Ó, vamos ver como nessa versão, como é que diz, ó. Não quebrarei a aliança que fiz com ele, nem deixarei de cumprir nenhuma das minhas promessas. Mas vamos mudar aqui, porque tem várias traduções de Bíblia. Os tradutores que traduzem, eles vão fazendo, vamos entender aqui. Aqui, eu vou sair dessa Bíblia, né? E entrar em outra. Ó. Essa Bíblia aqui. A Bíblia. Vamos entrar em outra Bíblia. Então, vamos ver aqui. Eu estou procurando no celular, que é bem mais fácil para mim. Essa aqui, ó. Vamos entrar nessa daqui. Bíblia. Agora vamos achar o livro de Salmo. Salmos. Aqui, Salmo 89. 89. É que você às vezes pode falar, mas está lendo uma Bíblia diferente. Mas nós vamos mostrar na Bíblia que você gosta de ler, que é a Almeida e corrigida, atualizada, né? Outras tem 89. Vamos lá para o verso 34. Lá você vai entender bem. 34. 34, 34, 34, aqui, 34, aqui, ó. Salmo 89, verso 34, nessa versão diz assim, que é a versão mais comum, que todo mundo usa. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Eu estou lendo aqui no celular, sabe por quê? Porque a Bíblia está aberta aqui, ó. Eu podia ler nela, podia procurar e ler. Mas só que a minha iluminação aqui não é muito boa. Então eu preciso iluminar melhor, né? E se eu botar uma iluminação forte aqui, atrapalha a iluminação do vídeo no celular. Então por isso que eu tô lendo aqui. Então, nessa versão aqui, que é Almeida e corrigida, diz assim, ó. Não violarei a minha aliança. Ó, aqui, ó. Não violarei a minha aliança. O que é a minha aliança? Aí nós vamos muitas pessoas eu vejo pregando aí que a aliança velha, no Velho Testamento, ficou para trás. Agora nós estamos com a nova aliança no Novo Testamento. Mas aqui diz, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que?
os meus lábios proferiram. Deus não modifica. Deus não modifica. Se você ir para Malaquias capítulo 3, capítulo 3, verso 6, lá diz que Deus não muda. Malaquias 6 e 3. Deus não muda. Agora vamos ver, vamos achar aqui. Vamos achar aqui no Novo Testamento, no livro de Tiago. No livro do Tiago. Aqui está outro, passando aqui. Vamos ver onde é que está o Tiago. Filemão, Hebreu, Tiago. Está aqui, Tiago, capítulo 1. 1 e verso 17. Vamos achar aqui. Verso 17. Olha o que o verso, o que diz aqui nessa versão da Bíblia. Toda boa dádiva, todo dom profético são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nem sombra de mudança Deus tem. Deus não muda. E eu vou falar uma coisa para você aqui. Se Deus pudesse mudar sua lei, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Não precisaria ter morrido na cruz. Então, eu quero só fazer uma explicação sobre essa parte de Apocalipse que fala 3 espíritos imundos semelhante a rãs que saiu da boca do dragão, da boca do falso profeta, da boca da besta, né? Que são as 3 entidades satânicas, espíritos imundos, coisa suja. Então, meu querido, se você está ensinando isso para o povo, Mateus diz que você será menos. Mateus 5, verso 18. Diz que você será menor no céu, o menor no reino de Deus. E se você é menor, você não é nada, você está perdido. Então você vai pagar muito caro por ensinar errado. Vai ficar muito caro para você. E eu quero só falar uma coisa para você. Tem que aproveitar enquanto é tempo, agora. Porque vai chegar um tempo que você não vai poder mais consertar. Porque passou a hora, passou o tempo. Amós capítulo 8, verso 11, diz que vai haver uma fome. Essa fome, fala assim, vai haver uma fome, sede, mas não de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então está na hora de você ouvir, de aprender. Porque hoje as pessoas não querem mais ouvir. Eles querem só falar, querem só ensinar. Não tem tempo mais para pegar um vídeo, assistir um vídeo de pregação. Não tem mais tempo de ouvir o outro. Ninguém mais quer ouvir o outro falar, quer falar. Quando você chega no meio de uma pessoa que tem pessoas que sabem, eles estão interrompendo as pessoas para falar, porque cada um quer falar a sua versão. Não para ouvir. Você quer ver? Você quer ver o que Apocalipse diz? Apocalipse capítulo 1 e o verso 3. Ó aqui o que é. Você é feliz quando você...
Bem-aventurados aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas que nelas está escrita, pois o tempo está próximo. Aqui são três coisas interessantes aqui. Feliz aquele que lê, aquele que ouve e aquele que pratica. Mas às vezes você lê, mas não ouve. Não ouve outra pessoa falar. Ah, não, eu não vou dar crédito a fulano de tal, porque ele é semi-analfabeto, não sabe ler, não tem formatura. Então, você vai perder se você não parar para ouvir. Você tem que parar para ouvir o outro. Eu coloco esse vídeo, mas você... Ah, esse vídeo não tem importância. Olha lá, fala da lei, não quero saber de... Mas vai chegar um tempo que vai ser difícil para as pessoas. Vai ser muito difícil. Nós vamos refletir melhor nisso aqui no livro de Amós, nessa versão aqui. 8. 8 e verso 11. Amós 8 e verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Aqui agora vem o verso 12, diz assim: andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Não vai achar. É hora de procurar agora, escutar os amigos, tá? As pessoas, ver as lives que é passada, você... Hoje as pessoas não estão dando crédito a outra pessoa quando está falando. Não está dando mais crédito. Todo mundo está aí na internet, né? Fazendo as suas lives, fazendo os seus vídeos, só fazendo e jogando na internet, mas não quer ouvir o outro, não quer ouvir outra pessoa. Vai ser difícil. Diz naquele dia, virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Eu quero só mostrar hoje, o povo está invocado só com isso aqui, com as mídias, com o celular. O celular está acabando com as famílias, acabando com tudo, que as pessoas vão para outros assuntos. Não quer ouvir ninguém mais falar, e sendo que aqui é a fonte, aqui tem uma fonte de verdade. Hoje está uma facilidade muito grande, você põe aqui no celular quantas Bíblias você quiser. Tem Bíblia em áudio, né? Ah, mas eu não sei ler, mas tem a Bíblia em áudio para você estar ouvindo. Livros em áudio. Então não tem desculpa mais. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus faz as coisas perfeita. Quando Deus mandou Noé construir a arca, Deus sabia que ia entrar só Noé e a sua família. Deus sabia disso. Ele é onisciente, onipresente, né? E onipotente. Deus conhece o futuro. Mas por que Deus mandou Noé fazer bastante cômodo? Para não ter desculpa que Deus não deu oportunidade. Deus mandou Noé fazer bastante cômodo. Uma parte para os animais, outra parte para os seres humanos. Tinha. E Jesus falou que ele foi para o céu lá
em João 14, de 1 a 3, que ele foi para o seu preparar lugar. Fala que no céu há muitas moradas. Tem uma versão na Bíblia que fala que lá no céu há muitos cômodos. Jesus foi preparar esse lugar, deixar no jeitinho, esperando o seu povo. Porque não tem desculpa. Jesus falou, eu vou preparar, eu vou voltar, eu vou buscar. Mas para nós ir, nós temos que estar preparados. E o preparo é aqui, ouvindo a palavra de Deus. Você tem um celular, você tem tudo na mão. Não para ver porcaria, mas para ver o que é bom, a palavra de Deus, as músicas de Deus. Hoje as pessoas estão influídas com músicas do secular aí do mundo, que não tem valor nenhum. Vendo só porcaria. Porcaria no Facebook, porcaria, que é cheio de porcaria. Tem coisas boas e coisas ruins. Você escolhe o que você quiser de bom. Se você escolher o lado errado, vai ficar errado a vida inteira. Mas vai chegar o tempo que você vai querer corrigir, é tarde demais. Então hoje eu estou fazendo essa live por quê? Porque você precisa, eu e você precisamos entender que nós precisamos ouvir outras pessoas, que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, que nós precisamos ler a palavra de Deus, que nós precisamos ensinar outras pessoas a verdade, não ensinar coisa errada, mentira. Se você ensinar mentira, você vai ser o rabo do diabo. A cauda dele, que em Apocalipse 12, verso 4 diz, que a cauda é o falso profeta. Isaías 9, verso 15 diz que o falso profeta é a cauda do diabo. Então não seja a cauda do inimigo. Faça a vontade de Deus, procure entender a palavra. A lei de Deus nunca foi mudada e ela não vai ser mudada nunca. Ela vai ser a lei que vai ser julgada. O que é a graça? Tem muita gente que confunde esse negócio de graça com a lei. O que é a graça? Eu vou explicar para você uma coisa que é a graça. Aqui usando as leis de trânsito. Por exemplo, já aconteceu comigo isso. Por exemplo, você está viajando, a sua carteira está atrasada, ou você não tem, ou ela está atrasada, está ilegal. Então você é um motorista que está viajando ilegal dentro da rodovia. E lá está cheio de ordem, placas com ordem, você vai respeitando tudo certinho. Mas quando você chegar numa blitz, aí o guarda parou. Aí você fala, bem, agora o que eu vou fazer com esse guarda? Aí minha carteira está vencida, ou eu não tenho, o que eu vou fazer com esse guarda? Aí o guarda vem, pega os seus documentos, você tem que mostrar, porque se você negar, ele pode até te prender. Ele vem e você mostra, aí ele olha a sua carteira, mas a sua carteira está vencida, e agora? Mas ele não pode te prender o seu carro, porque o seu carro está em dias. Ele não pode prender. Então eu quero dizer, a graça é uma brecha. Eu vou explicar agora mesmo o que é. É uma brecha na lei. A graça é uma brecha que te ajuda a você escapar dessa situação. Vou te explicar daqui a pouco, usando lá o Velho Testamento, logo no começo da Bíblia. Então, a graça, ela vem para te ajudar você a escapar da condenação da lei. Por exemplo, a lei te condenou ali, você tá vencido, sua carteira, e agora? Mas ele não pode prender o seu carro, não pode te prender, não pode... O que ele faz? Se você nunca passou por isso, eu já passei. O que ele faz? Ele fala assim, você arruma um motorista habilitado,
para tirar o seu carro daqui. Se você não fizer isso, ele vai te multar. E a multa é pesada. Uma multa de quem está sem carteira, ela é uma multa pesada. Ele vai te multar. Se ele chega o motorista, tira o carro dali e lá na frente você pega o carro e continua a sua viagem até a próxima barreira, ou vai chegar tranquilo se não tiver nenhuma barreira na estrada. Então, isso é a graça. A graça é essa. Como que é a graça? Eu vou explicar para você agora. Adão e Eva no jardim sem pecado. E Deus disse para ele: ó, vocês podem comer de tudo que há aqui no jardim, menos daquela árvore lá, que é a ciência do bem e do mal. Você não come dela. Porque no dia que comer, você vai morrer. Certamente morrerás. Aí vem o diabo e transforma numa serpente, e ele chega e Eva olha para ele e acha bonito aquela cobra falante. E aí ela chega e ele começa a enganar. Não, você pode comer. Deus está mentindo para você. Deus não está te enganando. Porque no dia que você comer, você vai ficar mais sabido. Você vai ficar que nem Deus, conhecendo tudo. Até aí ele estava falando a verdade, que ela ia conhecer o bem e o mal. Que ela não conhecia o lado do mal. Agora Eva é enganada. E ela come do fruto. Pegou o fruto, comeu e pegou um e levou pro Adão, né? Chegou lá. Olha aqui, ó. Eu comi e não morri. O Adão olhou assim, olhou para ela e falou: Ixi, vai morrer a minha. Na mente dele, ela ia morrer. Eu vou comer também, que se eu tiver de morrer, eu morro junto. Então Adão amava muito Eva. E por isso ele fez isso. Só que Adão comeu sabendo. Eva foi enganada. Adão não, ele comeu porque ele quis comer. Bom, e agora Satanás fica de longe olhando. Agora eu quero ver o que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer? Aí Deus chamou Adão. Adão estava escondido lá atrás da moita. De repente sai Adão, mas Eva tudo parecendo duas moitas, toda cheia de folha, né? Tampando as vergonhas, porque eles descobriram que estavam nu. E aí é quando entra a graça. Deus chama Adão. Adão, pega aquele cordeiro. Aquele cordeiro vai simbolizar o meu filho. E você degola esse cordeiro. Tá aqui o cutelo, degola, tira o sangue e faz um sacrifício com esse cordeiro. Por isso que esse sacrifício durou aí por volta de 4.000 anos, até a morte de Jesus. Então, esse é a graça. Satanás ele ficou frustrado, porque ele não sabia dessa parte. Que Deus é amoroso, que Deus é bondoso, porque Satanás ele pregou no céu e pregava para que Deus era tirano, que as leis de Deus ninguém podia cumprir. Então aí, agora Satanás ele ficou frustrado. Ele não sabia dessa parte. Então, essa é a graça. A graça existe, começou lá no Éden. E muita gente não entende. Para ter a graça, nós temos que sair fora da lei. Não, não é assim não. Não é desse jeito. Então, eu espero que Deus te ajude a dar mais conhecimento, né? Eu estou aqui hoje assim, ó, de lenço, né? Porque eu faço parte do Clube Desbravador da Igreja e gosto de estar assim. Então a gente vai estar mostrando para vocês aqui a palavra de Deus, sempre para te ajudar a entender, para não chegar o dia da volta de Jesus e você está no caminho errado.
Então, nós daqui para frente, as coisas vão acontecer. Então, eu quero só dar uma ressalva um pouquinho aqui sobre a lei de Deus. A única coisa que acontece com as pessoas que diz que a lei não foi cravada na cruz é só um dia, só o sábado. Se você falar assim, posso adorar a imagem? Você disse não, a lei diz, só lá que fala, a lei diz que não. Eu posso construir imagem, fazer imagem? Não, a Bíblia, lá, o mandamento, segundo mandamento, diz que não. Eu posso tomar o nome de Deus em vão? Não, lá no 10 mandamento fala que não. Eu posso. Eu vou pular um mandamento. Eu falei 3, né? Eu pulo esse, pulo o quarto. Aí eu posso desonrar pai e mãe? Não, lá não, na lei não pode. Tá falando que não pode. Os 10 mandamentos fala que não pode. Eu posso matar? Não. Não, não pode. Na lei fala que não pode. Eu posso adulterar? Posso furtar? Quer dizer, posso furtar? Mas roubar? Não, não pode. Lá na lei está dizendo que não pode. Eu posso adulterar? Não, não pode. Aí vem o 8º mandamento. Eu posso dizer falso testemunho contra o meu próximo? 8º não, o 9º mandamento, não é o 8º. O 8º é não. Eu posso cobiçar? Que é o 10º mandamento? Não, cobiçar não pode. Está lá na lei que você não pode cobiçar. Então aí você aceitou 9 mandamentos. Eu posso transgredir o sábado? Não, pode. Pode, porque o sábado foi cravado lá na cruz. Sábado não. Então é só isso. Você guarda toda a lei e tropeça em um só ponto. Vocês entenderam? E para terminar, eu quero mostrar para vocês um versículo. Vamos aqui para vamos aqui vamos abrir a Bíblia aqui. Não é essa aqui não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu abrir uma Bíblia aqui. Vamos lá. Aí. Vamos lá. Só para te ensinar você, eu não sou melhor do que você. Não sou melhor. Não sou melhor do que você, mas eu aprendi na Bíblia. Eu estudo a Bíblia e vou descobrindo. Porque a Bíblia, se você estudar ela mesmo correta, você vai mudar de ideia. Porque ela não tem contradição. Dois. Você abre a Bíblia sua aí no livro de Tiago, capítulo 2, e o verso 10. Aqui diz assim, segundo eu falei para você, que você guarda 9 mandamentos e transgride o sábado. O sábado você não aceita, né? Mas diz aqui, ó. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Por quê? O verso 11 diz assim, porque o mesmo que disse não adulterarás,
também disse: não matarás. Ora, se não comete adultério, mas os homicidas te has tornado transgressor da lei. Se transgride, se você não comete adultério, mas é homicida, has tornado transgressor da lei. Lê em duas versões. Lê em duas versões aqui para nós entender. Não, acho que essa aqui, vamos ver se. Essa aqui. É linguagem atualizada. Então vamos ver aqui como fala nessa parte no livro de Tiago, né? Tiago, vamos lá para o começo da Bíblia, o final da Bíblia, Tiago 2 e verso 10. Diz aqui, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todo. Pois o mesmo que disse não comete adultério, também disse não mate. Mas que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei de se matar. Então, diz, o mesmo que disse um, disse o outro. O mesmo que disse, lembra-te do dia de sábado para santificar, diz lá, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, não mate, não adultere, não cobiça, não diz falso testemunho contra o teu próximo. Meus irmãos, vocês que creem no... Então, aqui está claro, está bem claro. Então você ouve esse vídeo, ele é um pouco longo, mas você perde tempo aí ouvir. E se você gostou, dá o seu joinha e também compartilhe com os amigos e também você inscreva no canal do tiozinho Cunha, o homem do lenço, do boné, e até o próximo vídeo.